Olá, lindezas! Mais um vídeo de arquétipos e emagrecimento, parte 3. Hoje a gente vai falar sobre algumas práticas, né? Vamos colocar em prática, né? A nossa vontade, a nossa inspiração, né? O nosso desejo, direcionar isso e movimentar isso. Vamos falar sobre arquétipos na vida prática. E aí isso também é muito importante para se entender a função do arquétipo mesmo, né? E como tudo é arquétipo e tudo o tempo inteiro está fazendo uma soma vibracional com a gente, o tempo inteiro. Vamos falar em relação ao link que tem das nossas camadas, em relação às nossas glândulas e isso em relação à produção, o nosso mindset, tá? Vamos falar mindset, porque tudo começa aqui, começando aqui, e isso vai alimentar e dar comandos para hormônios e bioquímicas e tudo mais. A gente falou um pouquinho sobre isso no segundo vídeo, né? E eu também quero trazer, além dos arquétipos na prática, né? Colocar em prática as coisas e identificar as coisas, também o que faz com que a gente tenha nos direcionado a isso no agora, né? Então, mas antes de mais nada, peço para que você deixe o seu joinha. Depois que assistiu o vídeo, deixe o seu comentário dizendo para mim o que você achou, tá? E quero fazer os agradecimentos também aos comentários do vídeo anterior e dizer para vocês, compartilhem esse conteúdo com pessoas que vocês gostam, com pessoas que precisam ter acesso a essas informações, isso é muito importante. E não se esquecer de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bem? Então vamos lá. Eu quero lembrar vocês que no vídeo anterior eu tinha compartilhado com vocês da minha infância, né? Em relação a que eu sempre tive uma tendência a ser magra. E para trazer aqui para vocês alguns exemplos de coisas que estão interligadas, e teve uma época da minha vida que eu não quis mais ser magra, quis engordar um pouco, tá? E eu tinha essa neura quando eu era adolescente. Mas por que eu quero trazer isso agora aqui de novo para vocês? Porque eu quero trazer com um outro olhar e um outro exemplo que vai fazer um bingo aí na cabeça de vocês, tá? Vamos trazer o que veio da tendência arquetípica e da linguagem corporal. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela sempre nos ensinou e nos deu liberdade para as coisas. Então, eu acho que eu devo ter absorvido mais essa conduta dela, esse direcionamento de poder se expressar, de poder ser o que eu sou, né? A minha irmã e o meu irmão, eles são um pouco diferentes, né? Mas eu posso dar o meu depoimento em relação a isso, né? E eu acho que é o que vale mais aqui para vocês, né? Já que fazemos parte da mesma egrégora, então provavelmente isso vai somar bastante contigo. Quando a gente está na nossa infância e a gente tem direcionamento para as coisas, ali a gente vai estar desenvolvendo as nossas características e desempenhando capacidades, né? Então, quando eu era mais jovem, além de, e uma coisa está interligada com a outra sempre, né? Da minha mãe dizer que eu comia vegetais, tudo cru, batata crua, imagina, gente. Não tem uma textura nem um gosto muito bom, né? Meio terroso, né? Batata crua. Mas eu comia batata crua, cenoura, tudo crua. Enquanto a minha mãe fazia comida, tava eu ali comendo os legumes crus. E eu sempre tive muita liberdade, né? Tanto no me alimentar, tanto
em absorver essa mentalidade da minha mãe, que graças a Deus, eu e os meus irmãos, nós comemos de tudo, a gente não tem muita frescura para alimentação, né? A minha mãe sempre teve criatividade de fazer as coisas e induzir a gente a comer as coisas. Isso vinha dela também, mas também para criar isso na gente, né? Então ela tinha essa questão de ela nos ensinou a comer as coisas. Se a gente não comia de um jeito, ela dava um jeito de fazer diferente pra gente provar de novo. E a gente nunca teve problema de provar as comidas. A gente não foi crianças assim que disse assim, ó, eu não gosto sem provar, né? Então a gente tinha essa liberdade e ela tinha essa criatividade de nos incentivar a provar as coisas da vida e nos expressar, né? Não gosto, não insiste. Então, mas em vez de insistir para comer daquele jeito, na próxima vez, hoje ela não vai comer. Mas essa é a minha percepção também, né? Em relação à situação toda. Mas amanhã eu vou fazer diferente, aí ela vai provar diferente, né? Para saber se gosta ou não gosta, né? Então, se tinha essa expressão, a gente não acumulava as coisas, a gente não tinha que aguentar, vou comer obrigado, porque essa atitude, esse ato, essa ação, faz com que a gente crie várias outras coisas e a gente absorva as coisas, percebe? Uma coisa está sempre interligada com a outra, é isso que eu quero trazer a consciência de que o que foi colocado na sua mente, né, pra gente entrar daí depois nos mindsets, o que foi colocado lá na tua infância, na tua mente, que tu acumulou, e analisar como que tu era na tua infância, se tu já tinha essa tendência, e analisar ali. Então, para meditar, tá? Para meditar aí, como que era a tua infância em relação a isso? Analisa, olha as fotos, né? Se tem fotos, olha as fotos e analisa se você tinha tendência de ser magra ou magro e o que dali você pode tirar como impulsos, né? Tendências para que essa gordura venha à tona, né? Esse acúmulo de não se expressar, esse acúmulo de resistir, esse acúmulo de se proteger, né? De deixar para depois. A sua expressão, a sua opinião, os seus desejos, eles não são importantes. Outra coisa é importante. Então, aguenta firme, segura, porque não é. Percebe? Então, analisa isso dentro da tua infância. O que você acumulou que está fazendo reflexo no agora. Que trouxe essa tendência. Quando a gente cria uma informação, já falei isso nos outros vídeos, né? A tendência é que quando a gente cria algo, já está criado, ele vai estar em movimento o tempo inteiro. Porque tudo está em movimento o tempo inteiro. Ele vai querer se desenvolver e crescer, desenvolver e crescer. Então a gente dá uma informação, a gente cria uma egrégora, cria uma forma de pensamento, ela vai estar ali querendo existir, aumentando, 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 aumentando. Ela fica firme, ela fica forte. E a gente vai alimentando ela e ela cada vez mais em expansão. Só a gente faz isso com coisas boas e com coisas ruins. Nesse caso, a gente está falando da parte ruim, né? Então, analisar e perceber. Eu trago uma prática para compartilhar com vocês de o que faz vocês agora não ter uma alimentação que corrobore com a energética e criar a egrégora e a forma pensamento positiva para se ter uma força a eliminar essa que já existe e já está querendo se expandir, né? E já deve estar com um tamanho ali, né? No seu campo vibracional. Então, analisar o que você come
Aí quantas pessoas já ouvi dizendo assim, ó, mas eu não como nada de errado, eu passo sem comer. Mas e aí quando você come, o que você come? Eu passo sem comer, não como nada. Mas aí quando eu vou comer, eu como uma bolachinha só, uma bolachinha. E uma bolachinha faz mal? Não vai fazer mal. Uma bolachinha, ela não faz mal. Só que ela não faz mal para uma pessoa que está bem. Ela não faz mal para uma pessoa que se alimenta saudável. Agora, não se tem vegetais, não se tem frutas, não se tem alimento de verdade, natural, da natureza. Não inexiste. Aí a pessoa não come nada disso e aí também não come, porque não quer comer porcaria. Mas aí aconteceu de ela ser obrigada a comer alguma coisa que tem no momento, que é a desculpa que se dá. Eu vou comer só isso, dessa vez eu vou comer só isso agora. Porque eu não tenho o que fazer, mas vai ser só então não vai fazer mal. Só que daí, essa uma bolachinha já fez mal, porque acumulou, o organismo não está funcionando. Existiu a forma de pensamento que está acoplado no sistema, e nesse sistema está em comunhão com a flora intestinal, que está desequilibrada. Quanto mais doce se come, mais se prolifera bactérias que consomem o doce. E isso vai dar vontade no nosso organismo de comer o doce. Quanto menos doce e se controla isso, menos bactérias que comem doce vai se ter no organismo e menos a alimentação dessa egrégora que está acoplado não vai crescer. Então, em algum momento, mas é só em alguns minutinhos ali, depois passa. Depois ela vai passar, aquela vontade ela já vai passar. É só ter essa força de vontade. Confia que é bem assim que funciona. Vai dar vontade de comer o doce, vai dar vontade de comer a porcaria e não vai dar. Você não vai alimentar essa egrégora. E vai passar. Come uma fruta. Eu vi um post, uns stories do Wendel, numa foto de café da manhã, que eles comem muita fruta de manhã, ele e a Karina. E ele botou assim, ó, mas eu não... uma frase, né, que ele escuta bastante dos seguidores. Mas eu não gosto de comer fruta e verdura. O que fazer? Ele botou embaixo assim, ó. Você não precisa gostar, você só precisa comer. Você não é mais criança. Isso é um pouco rígido, né? Um pouco yang demais, né? Duro. Mas não precisa ser assim, né? É como eu disse, a gente não precisa tirar o que a gente já faz, mas agregar o que a gente não faz para uma boa alimentação. Você não precisa deixar de comer agora. Diminui o que você faz de errado e aumenta a mais o que precisa ser de bom. E já vai dar diferença. Eu vi também ontem mesmo a Karina compartilhando. Mas e aí? Você vai sair? O que você vai comer na rua? Colocou fruta dentro da bolsa dela e disse, não vou comer porcaria, vou comer fruta. Porque se a gente pensar que prazeres são diferentes de necessidades biológicas, matar a fome do corpo físico, não precisa estar linkado o tempo inteiro e nem precisa estar linkado com prazer. A gente precisa ter prazer em outras coisas, não se alimentar. Alimentar era pra gente ter energia,
nos nutrir, comer coisas que nos nutram, que façam o nosso corpo ser saudável, forte, vigoroso, com bem-estar, feliz, para vivermos a vida com prazer. O alimento ele não precisa nos dar o prazer, ele precisa só nos nutrir para que a gente possa viver a vida com prazer, percebe? Isso não quer dizer que a gente não possa fazer da melhor maneira que a gente possa no aqui e no agora. Se a gente faz o nosso melhor, já vai dar um pouco de resultado, percebe? A gente não precisa ser rigoroso. Não, a gente pode se sentir, ser amoroso e fazer o nosso melhor. Conforme a gente vai agindo dessa maneira, mais a gente vai nutrindo a consciência e a egrégora e a forma pensamento que a gente precisa, né? Para nos auxiliar no nosso desenvolvimento pessoal, né, no nosso autoconhecimento, né, nossa expansão da consciência, para que a gente possa se tornar melhores. E ali, amanhã, depois, a gente não vai estar pensando mais como a gente pensa hoje, porque hoje a gente está no domínio daquela egrégora ruim. Amanhã ou depois a gente já nutriu bastante da outra egrégora e a gente já vai estar preparado para fazer outras decisões, outras escolhas e assim sucessivamente. Percebe? Não é gostoso? Não é gostoso tudo isso? Não é gostoso essa calma, essa tranquilidade, essa amorosidade? Viu? Não é um bicho de 7 cabeças. Não. Só ali umas 5 cabeças. Não chega a ser muito fácil, mas também não é impossível. É possível a gente fazer o nosso melhor. E isso faz parte do nosso mindset, agregar, descobrir, desvendar as nossas bengalas, o que a gente anda contando pra gente, o que você conta pra você, qual é a sua desculpa de não estar no seu peso ideal, de não estar com o corpo que você quer, o que te impede, escreve isso, não consigo me movimentar, gente, eu detesto academia. Eu não gosto de academia de verdade. Pensa, multiplica. Mas existem coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de dançar, eu gosto de caminhar, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de fazer qualquer atividade. Olha só, olha aqui, eu não gosto de academia. É uma coisa que eu não gosto. Aí eu não posso me limitar a isso só. Então, eu não gosto de academia, então por isso que eu não emagreço, por isso que eu não me exercito, é por isso que eu não me movimento, percebe? Não, existem N coisas que eu possa me movimentar, usar da energia que eu consumo, gastar ela, percebe? Então, eu não gosto de uma coisa, mas eu gosto de um monte de outras coisas. O que você gosta? E aí se direciona para aquilo que você gosta. É impossível você não gostar de nada, porque isso é natural. O ser humano, nós somos animais que precisam, nós fomos feitos para se movimentar. Nós fomos feitos para isso. Percebe? Se fosse pra gente rastejar, se arrastar, a gente teria outro formato, mas não é. Então, a gente tem esse formato que é pra gente se movimentar. Nós temos articulações no nosso corpo. Movimente-se. Inclusive, eu falo sobre a dança intuitiva exatamente pra gente trazer essa consciência animal, do nosso animal ser humano, a movimentar. O nosso corpo, ele tem vontade. Só que a gente não tem o costume de ouvi-lo. Vou deixar o linkzinho aqui embaixo. Manda mensagem, manda mensagem lá no Telegram, que assim que para a venda o e-book da dança intuitiva, eu já mando para vocês, tá bem? E vamos trocar uma ideia. Se tiver alguma dúvida, deixa comentário ou manda mensagem lá
no canal do Telegram, tá bem? Então, identificar, anotando, né? O que está nos bloqueando, a gente não nos movimentar, não nos alimentar corretamente, qual é a desculpa, o que a gente anda contando pra gente em relação a isso, né? E sermos mais fortes. Pedir coragem. Em oração, é sério, gente, não é deboche, é bem verdade. É pedir em oração coragem para ser forte, para se direcionar no que se quer, né? Trabalhar isso em si. E achar o movimento, achar o que você gosta de fazer, para trabalhar o movimento, essa energia de ação em direção a esse propósito. Ver como que foi na infância, né? E agora, vamos falar um pouquinho dos arquétipos que se usa, né? Tudo começa aqui, né? Nós temos um arquétipo regente da nossa vida, nós temos tendências vibracionais e uma assinatura vibracional, tá? Essa forma de pensamento que a gente nutre, que ela cresce pedindo para se expandir em mais gordura, mais inflamação, em mais resistência, em mais aguentar. Vou fazer um parênteses. Eu já notei que muitos terapeutas, eles têm a tendência de ser um pouquinho mais gordinhos. Já notei, é muito isso, né? Desde a própria Cristina Cairo, Bruno Gimenez, tô dando só alguns que são bem... o professor Hélio, que fala sobre física quântica, sobre mental, a Cris, né? Então, existem N outros, né? Que não são tão famosos assim, eles têm essa tendência. Por quê? Porque a gordura, ela é como uma proteção da gente. A gente quer se proteger de algo. Analisar isso também. Coloque em pauta isso também. Do que você está se defendendo, do que você está se sentindo ameaçado. Olha quantas coisas para se analisar, olha quantas coisas para se direcionar, para colocar no papel e identificar, né? Então é isso. Fecha os parênteses. Vamos. Forma pensamento. Bactérias. Flora intestinal, que já tá acostumadinha ali, né? No paladar fraco. Linkado com o arquétipo que a gente está manifestando. E o que se come, o que se tem dentro de casa, imagina que você faça uma limpeza, tanto mental, tá? Principalmente de pensamentos que tragam amargura, insegurança, ameaça, tá? Traz essa importância e dessa confiança de si, para si. Imagine que você limpa isso na sua mente e você limpa a sua casa de coisas que alimentem essa egrégora, essa forma de pensamento, e que também está alimentando a tua flora. O que você tem dentro da sua casa? Ai. Qual é o tipo de alimento que você tem à disposição e visual? O que você está em contato o tempo inteiro? Muda isso. Limpa, não deixa mais nada. Deixa limpa, clean, e começa a trazer arquétipos mais naturais.
dar um pouco de catarse, vai haver a vontade, ai, mas eu tô com uma vontade, eu tô estressada, ai, eu preciso disso, eu preciso de aquilo, não vai dar. Seja resistente, reza, pede essa força que vai te dar a capacidade de, não, eu vou, enfia a goela abaixo o brócolis. Mas é só no começo. Faz uma forcinha extra. E faz isso de forma agradável. Não, lembra que eu falei no começo do vídeo? Não precisa ser na força mesmo, né? Isso é um modo de falar. Mas isso auxilia. Se você puder, vai limitando. Quer ver, ó? Não vou comprar carne, mas toda vez que eu sair para almoçar na casa de alguém, ou que eu receber um convite, também não dá para fazer isso todos os dias também, porque daí não é certo, tá? Mas seja honesto consigo. Então, não vou comprar carne para guardar carne para comer carne, mas posso comer carne quando eu for me alimentar em outro lugar, tá? Aí você já vai, ó, percebe? Vou e fazendo assim, flexível. Não precisa ser nunca mais vou comer porcaria, nunca mais vou tomar refrigerante, nunca mais vou comer bolachinha recheada. Não precisa ser assim. Mas também vai agregando e colocando regras. Então, e anota isso, porque isso no físico vai estar auxiliando o teu mental. Então, tu vai tirar do mental e vai começar a realizar. E vai começar a dar a congruência. Então, não precisa ser rigorosa, mas tenta limpar e aí seja flexível. Então, bota um dia de uma vez por semana só, depois de 15 em 15 dias, ou quando haver um evento, ou quando tu for visitar alguém, e assim sucessivamente. Percebe? Dá para fazer de uma forma gostosa e dá para fazer comidas gostosas. Então, faz vegetais ao molho branco. Eu consumo muito queijo. Vai também das tuas intolerâncias, dos teus gostos, mas acho que é bem raro, né? Ter pessoas que não gostem ou que têm intolerância mesmo. E queijo tem baixa lactose, tá, gente? Iogurte. Mas, então, agregue. Lembra que eu falei? Agregue coisas. Não precisa ser comida seca. Não precisa ser comida sem tempero, sem sabor, sem condimentos. Não precisa. Você pode comer gostoso, coisas gostosas da natureza. Então, te direcionar a isso. Fazer na semana um cardápio. Tudo o que for mais natural, que não seja embutido. Se tirar refrigerante, tá? Embutido, salsicha, salsichão, coisas muito industrializadas. E comer arroz, feijão, aipim, tudo, frutas. Você pode agregar daí molhos, você pode agregar várias coisas, né? Azeitonas, cogumelos. E existem N opções para tornar a alimentação gostosa e saborosa. É que a gente se limita muito. Se a gente não se limitar e não ser rigoroso com a gente, tudo flui melhor. A gente tem essa capacidade, a gente pode fazer isso. É possível, nós somos capazes. Né? É que a gente faz assim ou é assim. E não precisa ser assim ou assim. A gente pode fazer assim, 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 assim ou assim. E N outras coisas que a gente não se liga, né? Então é isso, por hoje
É isso, lindezas, né? Vamos nos conectar com as nossas primeiras programações mentais, identificar quais são os links, qual é o conto do vigário que a gente está contando pra gente, né? Qual é a historinha que a gente está contando, qual é a bengalinha aí da vez. Anota isso, analisa isso e pensa como eu posso resolver isso. Aí você vai escrever, vai perguntar, vai responder e essa resposta vai ter uma solução. Porque você vai se perguntar, como eu posso resolver isso? Eu não quero ir na academia, mas eu quero fazer yoga, mas eu quero fazer uma dança, eu quero me movimentar, quero fazer a dança intuitiva, que não precisa de nada, só você consigo mesmo. Então, saber que existem N possibilidades. Não existe um formato. Não existe um formato específico e ponto final. Existem algumas consciências que a gente tem que ter, né? Consciência do nosso corpo e cada um com o seu, né? Mas nenhum corpo, o ser humano, ele não foi feito para comer coisas que não sejam naturais, né? A gente pode fazer as exceções, mas quando são as exceções, não as regras. A nossa regra, ela tem que ser natural. A gente tem que se incentivar a sair desse sistema mafioso, né? Onde induz a gente a comer porcaria, onde entra na nossa cabeça, faz lavagem, nos manipula, usa mensagem subliminar para que a gente vire vítima e estejamos viciados, dependentes desse sistema. Então a gente tem que nos direcionar, cada vez mais nos sensibilizar, o ser integral que a gente é, natural, original, resgatar isso dentro do nosso ser, para que a gente possa então sermos melhores, nos desenvolver melhor, fazer o nosso melhor, sermos lindos, maravilhosos, cheios de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia, de felicidade. Olha que maravilha. Gratidão, lindeza. Gratidão por esse vídeo, por ter vocês aqui. Vou fazer os agradecimentos aqui dos comentários do vídeo. Quero agradecer a Carminha, a Alessandra, Nelby, perdão, pelos comentários. Gratidão profunda que eu possa ter somado com vocês todos, lindezas. Peço para que vocês se sintam à vontade de compartilhar, de comentar, tirar suas dúvidas, darem sugestões, trazerem para cá, para nós resolvermos juntos algumas questões, tá bem? Beijo no coraçãozinho de cada um e até o próximo vídeo.